estou aqui um amigo meu há muitos anos. E é um homem que fica correndo com esse cavalo dele aqui, ó. Motocicleta. Quantos anos você anda de moto? Desde os 18 anos eu tô com 53. Como que é seu nome? É Luiz Carlos de Lima. O apelido seu? Mais conhecido como Dendão. Dendão. E o mesmo apelido do meu irmão que trabalha aqui ao lado do Correio. O Dendão. 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 Quem que é os seus irmãos? Você já falou os meus irmãos. Eu tenho o meu irmão que eu tenho o mesmo apelido que ele, o Antônio Osmar, que ele que tem o apelido de Dendão. E eu, devido à aparência com ele... Você é mais novo? Apesar de ser 7 anos mais novos, então eu herdei o apelido do meu irmão, pela aparência. Certo. No começo, quando eu era menino, aí era Dendinha. Agora eu cresci e acabou ficando Dendão. E eu acabei herdando o apelido dele e virou assim, todo mundo me conhece por apelido, né? A maioria das pessoas me conhece pelo apelido. Mais irmãos seu, quem são? Eu tenho mais um irmão que chama José Edmar, mora lá no Jardim Palma, jogou bola. O meu irmão também o Dendão era jogador de bola. Então, e irmãs? E irmã, eu tenho uma irmã que chama Inês e mora lá na Vila Raicos, é a mais velha. A mais velha. Ô, Luiz. Sim. Luiz, seu pai? Meu pai é falecido há 12 anos, é natural aqui de Santo Tomás de Aquino, família de mineiro. O nome dele? João Braz de Lima. E com a minha mãe também, mineira de Santo Tomás de Aquino, falecida também, há 24 anos. O nome dela? Família de mineiro, de Santo Tomás de Aquino, migrou para Patrocínio Paulista. Aí viveram um certo período lá naquela época, eu vivia mais nas fazendas, né? Trabalhava na fazenda. Você nasceu na fazenda? Não, eu nasci em Franca, eu sou o único francano da família. Você é o mais novo, o caçula? Sou mais novo. Eu sou o mais novo e o único paulista, porque meus irmãos são todos mineiros, tudo nascido em Santo Tomás de Aquino. Agora, você falou do seu pai. Quem é que é irmão do seu pai? Os irmãos dos meus pais são todos falecidos também, né? A família do meu pai, todos... Ele é Braz. É João Braz de Lima, é de Santo Tomás de Aquino. E a minha mãe já é a família do Jacó. Não, fala o nome dos seus pais, dos seus tios, então, irmão do seu pai. Tem o Ângelo, que é de Santo Tomás de Aquino também, depois foi para o Paraná, morou muitos anos lá no Paraná. Tinha o Tomás, que tudo de Santo Tomás, e foi para São Paulo, morou muitos anos, depois faleceu. A tia Nair, a tia Maria, que naquela época as famílias eram muito grandes, né? E eram quantos irmãos do seu pai? Os meus pais deviam ter uns 8, 10 irmãos. Então, você conheceu? Conheci alguns, conheci minha avó. Como que chamava sua avó? Minha avó era Vó Maria. Vó Maria Braz? Não. Maria. Era do lado do o Braz Lima. É Lima, o seu pai que é Braz, o avô. Meu pai é Braz Lima. E o avô herdou do seu... Herdaram o Braz dos avós, né, deles, do meu pai. Como que chamava o avô do seu pai, o seu avô, pai do seu pai? O pai do meu pai era Maria Sebastião. Braz. Aqui perto de Claraval tem o seu Osmar Braz. Ele trabalhou na prefeitura. Não conheço. Não conhece? Não conheço. E por outro lado, a família da minha mãe é os Jacó de Santo Tomás de Aquino, que eram muitos irmãos também. Né? A minha avó Maria, eu lembro da avó, porque eram duas Marias as avós, né? Certo. Os avós que eu não lembro muito os nomes deles, mas eu tenho que procurar. A avó Maria já fala o nome dos irmãos dela. Luiz, Luiz Dita, Salvador, Lourdes, Inês, Josefina. Você conheceu, não é do seu tempo, porque você já nasceu em Franca, então os seus avós devem ter conhecido muitos Couto Rosa, ali de São Tomás de Aquino, em Tirapuã. E em Franca também tem os Couto Rosa. Tem, né? Que veio de lá, vieram de lá. Eu conheço a família Rosa, do Tony Rosa, do Luizinho Rosa. O Tony Rosa eu conheci ele. Aqui em Franca, você trabalhou com o quê? Eu comecei a trabalhar a princípio quando eu tinha 11 anos de idade na Casa Elcio com o Roberto Belarmo.
os irmãos Silva. Sim. Então eu comecei a trabalhar com o Roberto Belarmino, os irmãos Silva da Casa Elcio. Depois eu tive uma proposta da Feira do Calçado do Luciano Boto, e o senhor Argante Petarello, que foi a pessoa que me chamou para trabalhar com ele lá, e eu tive uma proposta melhor, eu fui na proposta melhor, comecei a trabalhar lá, trabalhei mais 3 anos com ele. Com o senhor Argante Petarello. Era depósito de gás ou não? Não, o senhor Argante Petarello tomava conta da Feira do Calçado. A Feira do Calçado? É, a Feira do Calçado. Como que é o Betarello que era do gás? Tinha o pessoal do Betarello do gás, que eles tinham um depósito de gás aqui. Bruno, não sei. Aqui era na Voluntários da Franca, debaixo do prédio Dom Pedro. Dom Pedro, eu lembro disso. Tinha um depósito de gás, e era dos Betarello. Então, você sempre conviveu aqui no centro, Eu fui criado dentro do centro, porque com 11 anos de idade, eu já trabalhava na Casa Elcio. Depois dos 11 aos 12, fiquei na Casa Elcio. Tive a proposta melhor da Feira do Calçado, um salário melhor, eu fui trabalhar na Feira do Calçado. Trabalhei uns 3 anos lá na Feira do Calçado. Aí depois eu parti para trabalhar, comecei a trabalhar mexer com vidro. Trabalhei muitos anos na Casa do Vidro, na estação. Quem que era o proprietário? O proprietário era o Roberto. Hoje já não é o proprietário mais, porque esse Roberto, ele veio lá de Sacramento, e ele tinha um parente que tinha uma distribuidora de vidro, de Uberlândia. Então fornecia o vidro para ele comprou a Casa do Vidro, e eu trabalhei muitos anos lá com ele. E nessa época, foi a época que eu conheci uma pessoa também muito tradicional aqui em Franca, que chamava Luiz Botelho. Eu sou Botelho. Sou Botelho, foi jogador de futebol da Francana, jogou no Jabaquara, jogou em outros times aí, foi profissional da Francana, era zagueiro central, muito bom. E jogou na época do Tony Rosa e do Luiz Rosa. E o Luiz Rosa, o Tony Rosa, eu tive muita amizade com ele, porque ele frequentava lá o restaurante que eu trabalho atualmente. Tá bom? Há 26 anos, Gasparino. Gasparino. 26 anos de Gasparino. Agora eu vou falar com você. O que eu conheço você é do Gasparino. É a marca anos. Sua de trabalho. 26 anos de Gasparino. Fui o primeiro pioneiro lá do Gasparino a trabalhar na área de entregas. Fui o primeiro e estou lá até hoje. Passaram vários por lá e eu estou lá. Até os donos também mudaram, né? Os donos, assim, não é que mudaram. Desde quando eu entrei lá, eram os dois concunhados. Era o Adelmo, né, que é o atual, e o Edson Borges. Eles são concunhados, casados com as irmãs, né, com a Elza e com a dona Lourdes. Então, quando eu entrei lá, depois de um certo período, eles separaram a sociedade e o Edson foi trabalhar com descartáveis e o seu Adelmo continuou tocando lá com a dona Elza. E hoje, quem são os proprietários? O seu Adelmo e a Elza tocando no restaurante Gasparini, mas hoje já tem o Marcelo, que casou com a filha dele, que também já está tocando lá, toma conta do Gasparini, o Marcelo, junto com a Carla e a cunhada dele, que é a Karina. E o Adelmo e a Elza já aposentaram, mas continua trabalhando lá. Agora, qual que foi o Gasparini não teve crise, né? Não tem crise, né? Aquele ali devido à tradição, né? A tradição. A tradição é 60 anos de tradição, sempre uma comida muito gostosa, tem um chopinho muito gostoso, um salgadinho muito gostoso. O JK é o carro-chefe. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. De vez em quando a minha esposa faz uma arte, vai lá comprar o JK e comer. É um prato muito bom, né? Um prato muito gostoso. É tradição da cidade. Você lembra assim de algum tempo que o Gasparini estava no pique, assim, ou não? Ou sempre teve? Estava com? Assim, no pique, no auge do Gasparini? O Gasparini sempre teve, né? Sempre mantém, né? A clientela. Devido à tradição de 60 anos, devido à tradição de 60 anos, é uma casa que não tem crise. Se mantém até hoje, vai inovando, vai trabalhando. Os funcionários lá são funcionários bem, assim, os colaboradores são muitos anos de casa, muito competentes. Então adquiriu a forma de trabalhar, tanto na cozinha, como no balcão, como os garçons, os entregadores. Por exemplo, eu tenho 26 anos, mas tem outros lá que tem mais tempo de casa que eu. Tem colaborador lá que tem 30 anos, tem 31, 32. E o Vantuir, que é o
garçom mais antigo da casa, ele tem mais de 40 anos, tem 42 anos de casa. Puxa, Só que hoje ele já não trabalha mais na área de garçom, hoje ele trabalha na área de carnes, ele toma conta das carnes do restaurante, ele toma conta das carnes. A pessoa que ali passa por ali, compra ou participa, não sabe o trabalho que dá um restaurante, né? São duas turmas, né? Turmas. Tem o pessoal que trabalha durante o dia e tem o pessoal que trabalha à noite. É em torno de 30 colaboradores. Isso é muito bom. 30 colaboradores. Muita gente que desfruta do trabalho ali, né? Pelo menos é uma empresa que gera 30 empregos, né? Sustentando famílias. Sustentando famílias. Aí, através dessas 30 famílias, você vê, já se torna 90, porque às vezes é o marido e a esposa e mais o filho, né? Mais o filho. E mais um filho ou 2 filhos. Parabéns. Ô Luiz, que coisa boa conversar com você, viu? Estou aqui na praça e estou vendo o seu pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo Sater. A gente já conhecia. Eu já acompanhei o seu trabalho também lá na Câmara, quando foi vereador. A gente, vira e mexe, a gente encontra aí nos velórios, né? Nos velórios, que a gente tem que ir lá fazer uma homenagem aos entes queridos, as pessoas conhecidas da gente, né? Você sabe que essa semana eu fiquei observando, nós perdemos 2 grandes homens. É claro que perdemos mais. Eu sou Sebastião Patrocínio, mas eu não vou falar só nele. O Patrocínio. Mas o Dr. Mansur, a gente conviveu muito, e o Dr. Ronaldo Manjo. O Dr. Mansur, eu fiquei e o Patrocínio também, dos irmãos. São pessoas que marcaram na Franca. E também vou falar, já que nós estamos tocando no assunto, o Valtinho Cabeleireiro. O Valtinho Cabeleireiro foi uns 15 dias. Era um dos pioneiros na cidade, que ele teve salão no Hotel Francano. No Hotel Francano. Você lembra do Hotel Francano? Eu lembro do Hotel Francano. Pouco, né? Porque você tem 54 anos? 54 anos, eu lembro quando ele estava desmanchando o Hotel Francano. Eu lembro. Então o Valtinho também é uma pessoa muito conhecida na cidade, um dos cabeleireiros mais tradicional, né? É o irmão do Ronan? Irmão do Ronan da prefeitura, o Ronan que mexe com corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Uma grande perda, né? E além do mais, além dele ser o cabeleireiro mais antigo da cidade, que era ele e o Nenes do Carmo também faleceu, né? Então, agora faleceu o Valtinho. Além de ser o cabeleireiro, ele era compositor e cantor. Ele tinha uma banda. Uma vez eu fui lá no Ratinho. Eu lembro dele. Foi no Ratinho, era o Coalhada e a banda Vaca Malhada. E inclusive eu fazia algumas parcerias com ele, ajudava ele. Quando ele ia fazer algum evento, eu levava CD para os amigos dele que adquiriam o CD. Eu levava os ingressos quando ele fez o show no Cancelinho, no lançamento do CD dele. Então eu fiz um show com ele também. Eu fiz uma participação lá no Expo Agro, na festa do aniversário da Rádio Difusora. Aproximadamente 15 mil pessoas estavam lá no evento da Difusora, na época quando era do Riviera a Difusora, né? Então ele teve uma participação lá e eu participei no show junto com ele, numa determinada música lá, que era o carro-chefe dele, era o Tatu Subiu no Pau. Tatu Subiu no Pau. Era uma música que ele até fazia um comício, falava de político, né? Mas é bom, Luiz, eu estou gravando aqui, estou registrando um pouco do movimento da Franca, né? Certo. Isso aqui é o seu terreiro, né? O centro de Franca, eu fui nascido e criado aqui em Franca. Eu frequento aqui o centro desde os 11 anos, eu estou com 53, então tem 42 anos, né, no centro da cidade. Vivi muitas coisas aqui em Franca, graças a Deus, já construí minha família, né? Pera, só. Ô Luiz, você está falando, viveu em Franca. Lâmina de Ouro. Lâmina de Ouro, eu lembro. Sou Jorge Cairala. Eu lembro da loja Lâmina de Ouro, que era aqui na rua General Teles. Lâmina de Ouro. O Sr. Geraldo de Paula, que é da papelaria Agência Brasil. Agência Brasil, conheço a Agência Brasil, não conheço o proprietário. Não, você conheceu o Sr. Geraldo, o que era deficiente visual, o pai do Rosalvo? Eu não estou lembrado. Você não está lembrado? Não lembro.
Ali. E tinha uma outra papelaria também, que é hoje na Casa Pernambucana. Ricardo Pussi lá. Francana. Francana. Ricardo Pussi. Hoje é a Pernambucana. É a Pernambucana. Lojas Pernambucanas. O Bar Barão. Bar Barão, restaurante Barão. O restaurante Barão. Tradicional também. O Café Globo. Café Globo. Café Globo. Tinha o Fran Café. Fran Café. Café Globo, Fran Café. Falando um pouco aqui do centro da cidade, registrando um tempo Loja que passou. Lojas Óticas Melani, Casa Barbosa. Magazine Luiza, você viu Luiza, quando... Magazine Luiza. Essa... Caderneta de poupança Aspa, que era aqui na esquina. Caderneta de poupança Aspa. Você lembra do Benji, quando ali em frente ao Magazine Luiza, Benji? O banco do Benji, Banco do Estado de Minas Gerais, lembro. Banco do Estado. Tinha o crédito real. Só que naquela época não tinha o calçadão, né? Não tinha o calçadão. O calçadão na época do Maurício. Deu força aqui o centro, né? E aqui o Mercadão? Mercadão, lembro. Eu vinha a pé, né? Depois eu comprei uma bicicleta. Então aqui o Mercadão era aquele formato, assim, na forma de uma meia-lua. E eu passava sempre ali na calçadinha, de vez em quando passava até dentro do calçadão, via as frutas, verdura, tinha um lugar peixaria. Peixaria. Frutas, verdura, peixaria. E mais pra cima um pouquinho tinha o terminal de ônibus, que é onde eu pegava os ônibus para ir para Santo Mais visitar a minha avó, meus filhos. Cássia. Eu ia para Santo Mais Patrocínio. Patrocínio Paulista. São José da Bela Vista. Eu tinha parente em Santo Mais de Aquino também, Patrocínio Paulista. Patrocínio. Meus tios moravam em Santo Mais de Aquino também. Então eu pegava o ônibus junto com a minha mãe aqui no terminal, ó. Só que era o terminal de ônibus interestadual, né? E hoje é o terminal urbano, né? E o Cometa era na praça. O Cometa já era aqui na Praça da Conceição. Eu tomei muito ônibus ali na praça. Justamente. Ô Luísa, você falou da sua família, você não falou a esposa sua é de que família? A minha esposa é a família Silva. O pai dela é muito conhecido ali na Vila Sebastião, São Zezinho. Ele tem um comércio lá, um bar, mercearia. De dia trabalha de funileiro, pintor, de carro, né? E quantos filhos? Eu tenho 2 filhos com a minha esposa e um filho antes do meu casamento, um outro relacionamento que eu tive. O nome deles? Elaine, Jéssica e Jean, os meus filhos. E minha esposa, Adriana. Adriana. Você já tem neto, então? Não tenho neto. Você tá novo, então? A minha filha mais velha está com 25 anos, mas ela não... Você estudou aonde aqui? Eu estudei no Barão da Franca. Barão da Franca é da estação. Barão da Franca. Uma ótima escola. Uma ótima escola, o Barão da Franca. Fiz da 1ª à 8ª série lá. Saí do Barão da Franca, cresceu o vestibulinho na Industrial, passei no vestibulinho. Eu fiz 3 anos de curso aqui no técnico, mas eu não conseguia acompanhar, realmente eu não conseguia acompanhar porque a eletrônica é muito difícil. Aí eu pedi para transferência para o Otávio Martins e terminei o ensino médio no Otávio Martins. E naquela época, quando eu terminei o ensino médio, nos anos 84, por aí, naquela época não tinha, era difícil fazer uma faculdade, porque não tinha o FIES, não tinha esses programas. E a faculdade era só Era faculdade, tinha a Unifran, Ribeirão Preto, a Unifran estava começando. E o Brejão lá embaixo. Mas era difícil você conseguir uma vaga, porque as pessoas que estudavam nas escolas particulares naquela época, elas tinham mais condição de entrar, porque o ensino era melhor, né? E eu tive que parar porque eu não prestava vestibular, mas não passava. Depois a responsabilidade do trabalho, né? E aí eu já tive que ajudar a família também, né? Aí eu às vezes prestava vestibular, mas não passava, mas a gente pelo menos tentou, né? Tentou. Hoje tem FIES, ProUni. Muitas oportunidades para quem quer estudar, ProUni, né? Bolsa de estudo, a prefeitura mesmo tinha um projeto que ajudava os estudantes a pagar metade das bolsas, né? Eu sou formado em Direito em 84. Certo. Comecei em 80 e terminei lá e foi um momento bom porque eu já tinha o curso também de Teologia de Campinas, né? Mas foi um tempo bom.
Ô Luiz, gostei de conversar. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você anda de moto? Você já viu muitos acidentes? Muitos. E você já passou por algum? Já passei por isso também. Fala pra mim de algum acidente. Eu sofri um acidente há 12 anos atrás. Eu fraturei a tíbia. Eu tive que fazer 2 cirurgias, né? Colocou aqueles fixador. E aí eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar. Eu fiquei 9 meses com o fixador na perna esquerda e 9 meses fazendo fisioterapia. Depois eu recuperei e eu voltei às atividades. Mas naquele período que eu tive fazendo, eu fiz a cirurgia e depois tinha que fazer os retornos na Santa Casa, o médico avaliar tudo direitinho. Certo. Aí eu comecei a ver muito acidente, muitas pessoas que sofreram acidente, principalmente com moto. Principalmente com moto. Porque é uma grandeza. E aí, até uma determinada ocasião, eu até fui na Câmara Municipal pedi para os vereadores fazerem uma indicação, porque o local que eu sofri o acidente lá, era uma via que acontecia muito acidente lá. Aonde que é? Era na Dom Pedro com a esquina com José Rodrigues da Costa Sobrinho. Aí, era uma via que não tinha uma sinalização boa e tal, e eu fiz um pedido lá na prefeitura e eles colocaram uma rotatória. Depois da rotatória colocaram hoje um semáforo. E devido a esse fato de colocar o semáforo, parou de acontecer os acidentes. Atitudes, assim, algumas coisas que os governantes fazem, né? Certo. Que melhora a vida do contribuinte, da pessoa. Qual que é o conselho que você dá para o motoqueiro? O motociclista, prudência e calma, né? Hoje você tem parece uma pressa, tá todo mundo apressado. Tá todo mundo apressado, correndo atrás do dinheiro e corre pra lá, corre pra cá, mas tem que ter prudência. Respeitar a vida. Respeitar o pedestre. Por exemplo, às vezes a gente faz alguma coisa, de vez em quando eu faço algumas reportagens também. Eu falo assim eu tenho a TV Dendão, né, que é o meu Dendão. A TV Dendão. Eu faço algumas reportagens e às vezes essa reportagem surge efeito. Igual eu fiz uma reportagem, coloquei no Facebook, alguém viu, acho que lá da prefeitura, e aproveitou a reportagem que eu fiz, e hoje, naquela época, eles iam fazer um velório lá no Paulistano 2, lá embaixo, no buracão do Paulistano 2. Aí, devido à reportagem que eu falei que poderia ter sido feita uma creche lá, hoje fizeram a creche, ela está quase inaugurando, vai inaugurar agora no governo do Gilson. Certo. Então, eles fizeram a creche. Agora eu vou aproveitar a oportunidade de falar que eu fiz uma outra reportagem lá no Esmeralda, que começou no governo do senhor Alexandre, e eles não terminaram, só levantaram as paredes lá, meia dúzia de parede, e estava até tendo criador de mosquito da dengue lá, chikungunya, essas coisas. E até outra emissora também de Ribeirão Preto, a Bandeirantes, foram lá, fizeram a reportagem, mas só que eles não deram providência, que lá poderia ter, no Esmeralda, poderia aproveitar já as paredes e terminar a obra e atender às necessidades das crianças, das mães das crianças, lá da região do Esmeralda. Então fica aí uma dica. Zezão, você tá falando aqui, bem na minha cabeça aqui, esse bairro Esmeralda, Zelinda. Aquilo ali tudo você viu nascer, como eu também, né? Sim, Esmeralda, Zelinda. Você falou de São Sebastião, que seu sogro mora lá, aquilo ali... São Tomás. Não, São Tomás, mas o seu sogro, não me engano, mora aqui na Vila São Sebastião. Sim. Então você tá falando... Quanto que isso cresceu, rapaz? Derminho, aquela região. Quando era tudo terra, não tinha asfalto. Tudo isso. É porque eu morei ali na Vila Santos Dumont, ali na Vila Raicos, então eu fui criado ali. De vez em quando a gente ia lá na Vila Sebastião, alguma festa, algum casamento, visitar algum parente. Você anda essa franca toda de moto, então você fica talvez deslumbrado de ver o quanto que isso cresceu, né? Cresceu muito. Então, pastor, tem dia, eu já cheguei a andar 248 quilômetros dentro de Franca num dia só. Num dia? Porque além de eu trabalhar no restaurante Gasparini, eu presto serviço ainda para a GL Corretora de Seguros, eu presto serviço para o Condomínio de Itália, eu presto para o Condomínio Pierbal e hoje eu também estou com o Cenáculo. Eu entrego alguns documentos lá para eles. Então tem dia aproximadamente que eu ando 200 quilômetros dentro da cidade. É muito então, bom. eu sempre observando, eu estou vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, sempre observando o movimento
o movimento da cidade, o que acontece. E tem horas que eu faço até a reportagem, né? E aí, certo. Vamos lá, igual o Max, vamos? Ó, eu gostei de conversar. E foi uma história bonita, rapaz. Que coisa boa. Agora você não falou. E você falou de gente que eu vou perguntar aqui. Sim. Você jogou bola ou não? Eu jogava futebol de salão e futebol de chácara. Mas era bom ou... Eu era um bom goleiro de futebol de salão. De chácara mais ou menos, mas salão daquela bola pesada naquela época era bola pesada. Agora, o meu irmão, que é o Antônio Osmar, o Dendão, ele tem uma história muito grande dentro do futebol de Franca, porque ele começou a jogar no Dente de Leite do Internacional, que é uma tradição de Franca, que é um clube tradicional de Franca. Em 1970 ele foi campeão de Dente de Leite, que é o Antônio Osmar, que trabalha com o Hiper Saúde, que é o lado do Correio, né? Então, o meu irmão disputou muitos anos, ele é um dos jogadores que mais vestiu a camisa, um dos que mais vestiu a camisa do Internacional. O Internacional, você falou Internacional, a gente lembra do Wilson Liey Sanches. Pessoa fantástica. Deixou uma história bonita aqui. Deixou um legado Foi meu colega como vereador e admirava muito. Foi o líder do prefeito Maurício Sandoval, que foi um homem que... Fantástico. Tanto é que fez uma parceria entre o Clube Internacional e a Prefeitura para colocar os meninos nas escolinhas de futebol de salão, de basquete, de natação, de handebol e outras coisas a mais. Tanto na região da estação, como na região do Sítio Petrópolis. Sítio Petrópolis. Porque depois ele fez uma troca com a Prefeitura, uma permuta lá com a Prefeitura de alguns terrenos que o Internacional tinha, e fez o mesmo projeto que fazia na estação, fez lá na região de Miramontes, ali, onde tem os clubes, né, que é o Clube dos Bancários, o Clube Internacional, o Bax 3, e tem os bancários, né? Tem os bancários e tem... A gente vai conversando e vai trazendo pessoas que fizeram história em Franca, né? Um deles é esse protético. E eu vou terminar esse vídeo, Zezão. Dendão. Eu vou terminar esse negócio fazendo uma homenagem aqui ao... Podia falar do Dr. Mansur, do Ronaldo Manji, mas eu vou falar do meu amigo, companheiro, que nós trabalhamos junto e eu sei da seriedade, Wilson Liey Sanches. Fica aqui a minha homenagem nesse vídeo. E você conheceu e admirava muito? Admirava, eu conheci ele desde os 7 anos de idade. Desde 7 anos, 8 anos, quando eu comecei a acompanhar meu irmão que jogava no Internacional, passei a conhecer, pessoa fantástica, sempre querendo ajudar o próximo. Tem um legado muito grande dentro do Internacional e um legado dentro da cidade de Franca, dentro da Câmara Municipal, né? Porque foi vereador durante vários anos. Vários anos e líder do Maurício. Líder é um líder, né? Líder nato. Líder nato. Fica aqui a nossa homenagem, Wilsinho. Você já partiu, mas você deixa para nós uma saudade muito grande. E os seus filhos também, o Marlon. Marolien, o Valente, o Jefferson. A Dona Lourdes, sua esposa, uma pessoa fantástica. Dentista, também. Né? A Dona Lourdes era diretora da escola Otávio Martins. Otávio Martins. Dona Lourdes, colega da vez. Pessoa fantástica, tá aí entre nós. Ó, um abraço e eu quero apertar sua mão. Coisa chique. Foi muito bom. Foi muito bom. Registrado, você vai ver isso no dia de amanhã, alguém vai saber quem foi quem, né? Quem foi quem. Parabéns. Muito obrigado. Eu tô sempre vendo você correndo aqui no meu cavalo de aço. Cavalo de aço. É o cavalo de aço. O meu ganha-pão, é o meu instrumento de trabalho. Parabéns, atenção. Obrigado. Luiz, o seu nome? Carlos de Lima, mais conhecido como Dendão. Aí, ó, um abração pra você. Beleza, um abraço também. Ó.